Amém, irmãos. Podemos assentar. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 16. Vamos ler do verso 14 até o verso 20. Nós já lemos 3 versos desse texto na abertura do nosso culto. E nós estamos estudando, agora no mês de junho, sobre a evangelização na obra do Senhor, o desafio da igreja em anunciar a palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos falar sobre o mandato que Deus nos deu, o mandato que Deus confiou a nós, a cada um de nós. Marcos 16, do verso 14 em diante, diz assim: Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinha visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por esta manhã de comunhão, de adoração, de testemunho, de intercessão, de serviço. Por esta manhã agora, ó Pai, que temos a oportunidade de abrir Tua palavra, de ler, e agora, Pai, refletir sobre a Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nossas vidas, nos trazendo, ó Deus, a Tua direção, nos trazendo a compreensão da Tua vontade. Pai, que nenhuma obra maligna, ó Deus, venha atrapalhar, ó Deus, a nossa compreensão da Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a viver esta Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Um mandato claro, um mandato que Jesus diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho. E eles obedeceram. Verso 19, verso 20 diz isso: os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E agora, queridos irmãos, é algo que eu e você precisamos refletir. O mandato é muito claro: vão e preguem. O mandato é para cada um de nós. O mandato é o testemunho daquilo que Cristo fez em nós, daquilo que nós compreendemos sobre a verdade de Deus, sobre qual é essa verdade pela qual devemos viver. Qual é esse evangelho que nós anunciamos? O evangelho que Jesus nos confiou é um evangelho muito simples, muito claro, muito preciso. Existe um Deus neste universo. Existe um Deus que criou todas as coisas dentro deste universo. Um Deus que colocou em ordem todas as coisas. E que este Deus, por obra de amor, Ele vem derramando a graça dEle, a bondade dEle, evidenciando esse amor sobre toda a humanidade todos os dias. Nós podemos ver esse amor de Deus na natureza. Nós vemos os dias maravilhosos que Deus nos dá, o cuidado do Senhor que Deus tem tido para conosco, as maravilhas que nós vemos da graça de Deus suprindo as nossas vidas, nos dando saúde, nos dando direção, as maravilhas da graça, da bondade de Deus. Quantas e quantas bênçãos nós temos recebido, que manifestam claramente o agir de Deus. Ontem à noite eu tive uma experiência interessante com a minha esposa. Nós fomos na apresentação do meu sobrinho
E no final nós fomos conversar com a proprietária da escola. Fomos numa conversa e ela virou e falou assim: eu sou um milagre de Deus. Ela estava ali, cumprindo o mandato que o Senhor Jesus deu a ela. Ela estava dizendo: fui acometida de um câncer, fui desenganada pelos médicos, fui fazer uma cirurgia, retirou mais de 65% do meu fígado, e eles falaram que o tratamento seria difícil e que eu não iria suportar, e isso já aconteceu 5 anos atrás. Eu sou um milagre de Deus. Amém, irmãos? É isso que Jesus falou para os seus discípulos. Qual é a obra? O que você está dizendo? Eu fiquei tão impactado com aquela senhora. Aí ela virou e falou assim, nós fomos lá para pedir, né? Pastor viu algumas coisas bonitas, aí a gente foi lá para pedir para o evento que vamos fazer sábado. Aí eu falei assim: a senhora aluga? Ela virou e falou assim: é para a igreja? Não, eu nunca vou alugar para a igreja. Eu empresto para a igreja. Eu empresto. Só não vou emprestar esse, porque eu fiz esse ano, mas os outros, se você quiser ir lá no depósito e escolher, eu vou emprestar para a igreja. Queridos, quando o evangelho chega ao coração de fato de uma pessoa, a generosidade é uma estampa de vida. É uma estampa de vida. O desejo de ver a obra crescer, o desejo de contribuir para que a obra cresça, é natural, é impactante. Existe um Deus, esse Deus derramou a graça dele sobre a minha vida. Esse Deus me deu a vida, esse Deus trouxe solução, então eu posso confiar, não estou desamparado neste universo, não estou sozinho neste universo, existe um Deus que me ama, existe um Deus que supre as necessidades, um Deus que manifesta a graça dEle, mesmo em medidas extemporâneas, mesmo em medidas que nós não conseguimos compreender. Existe um Deus que age. É interessante a observação, inclusive o irmão Kim fez essa observação, que os discípulos não acreditaram em determinado momento na verdade da ressurreição. Então, a nossa luta para cumprir o mandato de Deus está justamente em nós, por causa da nossa incredulidade. Oh, querido irmão, quantas pessoas estão precisando ouvir esse evangelho? Quantas pessoas que você conhece? Talvez são pessoas que você nem conheça, mas que chegaram perto de você e estão precisando ouvir essa mensagem. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele pede 4 vezes no capítulo 6, orem para que eu aproveite as oportunidades, ore para que eu tenha sabedoria de falar nas oportunidades, ore para que as minhas palavras sejam completas na hora da necessidade. Queridos irmãos, é importante que nós entendamos isso. O mandato está aí. O mandato é falar de Cristo. O mandato é fazer a obra de Cristo, anunciar e testemunhar desta graça de Deus sobre nós. Além de nós termos que lutar contra a incredulidade, eu quero falar uma coisa aqui para os irmãos com muito amor. O que mais impede os cristãos de testemunharem é a incredulidade. É a incredulidade. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que saber mais, eu tenho que falar mais, eu tenho que estudar mais, e tudo isso é incredulidade. Querido irmão, quem quer fazer a obra crescer é Deus, amém? Amém, igreja? Você tirou o meu retorno aqui, aumenta um pouquinho mais. E então você precisa crer nesse mandato de Deus. Crer. Não deixa a incredulidade chegar no seu coração, não, irmão.
Acredita. Pastor, eu não sei o que falar. Como você não sabe o que falar? Você está vivo. Você tem uma família. Você tem uma bênção. Deus te deu algo. Deus falou com você. Todos nós que estamos aqui, nós temos algo para falar. Deus fez isso. Agora, a questão é, você está orando para aproveitar essas oportunidades? Porque todos os dias, quando nós nos encontramos com pessoas, a pergunta fundamental é essa: o que essa pessoa precisa? O que as pessoas mais precisam, irmãos? As pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus e precisam confiar em Cristo Jesus. É isso que todos precisam. As pessoas entram em desespero porque não confiam em Cristo. E não confiam em Cristo porque não veem evidências. Mas se você chega e fala, Cristo fez, Cristo agiu em mim, então confia nele, confia no Senhor, anuncia essa palavra, não tenha incredulidade no seu coração. Jesus ainda falou dureza de coração. Ô irmão, é impressionante como alguns corações são duros. Seu coração está endurecido, irmão? Sabe o que é um coração endurecido? Um coração sem fé. Seu coração está endurecido? Não deixe o seu coração ficar endurecido, não, irmão. Não fica incrédulo, não. Eu tenho descoberto algo muito importante para a vida do crente. Se você não testemunha, a sua fé vai morrer. Se você não ajuda alguém a fortalecer a sua fé morre. A sua fé fica ácida. A sua fé fica uma fé que não gera vida. E a fé que Cristo colocou em nós, queridos, é a semente do Evangelho. E a semente do Evangelho, ela tem que florescer em nós. Amém, irmãos? Ela tem que florescer. Não deixe a semente do Evangelho endurecer e não morrer dentro de você. Vocês lembram que Jesus contou a parábola do semeador? Ele saiu semeando e caiu no meio do solo rochoso, caiu no meio de um solo onde havia espinhos. Ele caiu no meio de um solo, no meio do caminho, onde as aves de rapinas vieram e roubaram aquela semente, mas caíram no solo fértil. Dá para você entender? O coração incrédulo, a semente não caiu no solo fértil. No coração endurecido, a semente não caiu no solo fértil. Entenda isso, irmão. Anuncia a palavra de Deus. Anuncia a palavra do Senhor. Todos estão precisando. Todos que abriram os olhos hoje estão precisando do amor de Deus. Todos. Seja rico, seja pobre. Seja saudável, seja doente. Seja inteligente, seja um imbecil. Seja quem for. Estando bem ou estando mal, todos precisam de Cristo. Todos que abriram os olhos hoje, eles abriram porque querem viver uma vida fantástica, uma vida abençoada. E você acordou assim também. E o que é viver uma vida fantástica e abençoada para você? Todos que abriram os olhos querem encontrar um amor. Eu encontrei o amor. Eu encontrei uma vida fantástica. Eu encontrei uma vida sobrenatural. Eu encontrei Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus. É Ele quem tem essa vida. É Ele. Eu assisti um vídeo essa semana, achei incrível a história. O cara fez uma pesquisa com 5 ganhadores da Mega Sena. 5 ganhadores da Mega Sena.
Os 5 ganharam e ficaram à miséria. Um dos 5 é garçom hoje de um amigo dele. Os 5 ganharam na Mega Sena da noite para o dia. Que notícia fantástica! Mas o dinheiro não é capaz de trazer propósito e não é capaz de levar você a uma vida fantástica, sobrenatural, cheia do amor. Não é capaz. Os 5 fracassaram. Algum tempo atrás eu assisti um outro vídeo falando dos ganhadores do BBB. Que os que ganharam, perderam tudo. Porque o dinheiro e a fama são fugazes. Não são capazes de te levar a uma vida que experimente o amor, que te experimente a graça, propósito, satisfação de vida. Mas todos aqueles que conheceram a Jesus Cristo, eles se tornaram prósperos, mais felizes, se tornaram generosos, se tornaram pessoas de fé, cheios de esperança. Mesmo passando por dificuldades e por tribulações, estão felizes, porque estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E você está em Cristo, irmão? Esse é o evangelho da salvação. Vão pregar o evangelho. Vão dizer do evangelho. Vão anunciar esse evangelho. Porque esse evangelho é poderoso, esse é o mandato. Não seja incrédulo, não tenha um coração duro. Tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer. Porque as pessoas estão precisando compreender isso. Além desse evangelho ser poderoso, ser maravilhoso sobre nós, Jesus nos garante aqui nesse texto coisas espetaculares. Olha que coisas espetaculares. Sinais vão te acompanhar. Então, vão expulsar demônios. Vão falar novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno, nenhum mal. Vão orar pelos doentes e eles serão curados. Olha que coisa maravilhosa. Quem que fará isso, irmão? Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus sobre nós, amém, irmãos? Agora, se você não prega, como que você vai ver isso? Se você não ora, como que você vai ver isso? Se você não fala, como que você vai ver isso? Tem crente que tem medo de demônio. Você tem medo de demônio, irmão? Eu não quero nem ver, pastor. Eu nem sei o que fazer. Uai, está na Bíblia. Ora no nome do Senhor Jesus. Ora no nome do Senhor Jesus. E a pessoa será curada no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Você conhece? Quantos aqui conhecem alguém que está doente? Quantos aqui conhecem? Você já teve o desejo de chegar na vida dessa pessoa, colocar a mão sobre ela, orar e pedir: Deus, cura essa vida? Quantos aqui têm esse desejo? Eu tenho esse desejo, irmãos. Eu faço isso. Pastor, e se não curar? O problema não é meu, não, é de Deus. É Ele que é o propósito, é dele. Ele quer que nós venhamos a conhecer o amor dele, tanto nas bênçãos quanto nas dificuldades. Não importa qual seja a situação, mas o mandato dele para mim é: vai e pregue. Amém? O mandato de Deus para mim e para você: vai e pregue. Pregar o quê? Existe um Deus poderoso, um Deus que está manifestando a glória, um Deus que está manifestando o amor, um Deus que está manifestando a graça dele sobre nós. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama de uma maneira inimaginável. E as pessoas precisam conhecer esse Deus. E elas vão conhecer esse Deus se nós falarmos, se nós anunciarmos. E eles vão conhecer esse Deus se nós testemunharmos desse Deus. Querido irmão, querida irmã, agora, o verso 16, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Não é quem for batizado será salvo, é quem crer e for batizado. A ordem é essa: crer e for batizado.
Nós vimos lá em Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações e batize os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui diz, quem crer e for batizado, não é batizar primeiro para depois crer, isso é inversão. A Bíblia é bem simples, irmãos. A melhor interpretação que nós temos da Bíblia é a literal. Dentro do contexto, dentro da história da igreja, dentro da experiência cristã. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui ele fala, quem não for batizado será condenado. Não está falando isso. Ele não fala isso. É quem não crer. É quem não acreditar em Jesus. Novamente a incredulidade. Novamente a dureza do coração. Queridos irmãos, ao longo dos anos eu tenho visto que muitos crentes vão perdendo a fé, vão perdendo essa confiança em Deus, essa esperança em Deus, esse amor, esse ardor de Deus em suas vidas, porque vão olhando para os homens, vão olhando para as pessoas, e deixam de olhar para Cristo, deixam de olhar para Deus e confiar em Deus e entender o Evangelho de Cristo Jesus. Os discípulos tiveram um coração endurecido porque quem foi falar com eles foi Maria primeiro. Depois foram os discípulos que já tinham desistido. Então observe que a maneira como nós vivemos é um testemunho. A maneira como nós vivemos, a maneira como a nossa vida está sendo estruturada é um testemunho. A maneira como eu e você estamos andando em nossos caminhos já é um testemunho. Já é um testemunho para que as pessoas vejam que nós cremos em Cristo. Já é um testemunho para que as pessoas vejam que a nossa fé está em Cristo. Já é um testemunho para que as pessoas vejam os milagres de Deus em nós. Já é um testemunho para que as pessoas vejam o milagre de Deus através de nós. Por isso, queridos irmãos, um grande segredo espiritual da vida cristã não é como você começa a sua vida cristã, mas como você termina a sua carreira com Cristo. Você vai terminar como a sua carreira com Cristo? Um incrédulo, de coração duro, rancoroso? Ou você vai terminar a sua carreira cristã? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero viver assim. Eu quero acordar todos os dias, sair por esse mundão de meu Deus e falar: existe um Deus que te ama. Existe um Deus que derrama a graça dele todos os dias. Existe um Deus que dá prova do amor por nós todos os dias. Existe um Deus que nos convida a um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento que transforma as nossas vidas, que liberta as nossas vidas, que faz com que a gente viva uma vida muito maior, uma vida muito mais dinâmica, muito mais cheia de fé e de esperança, uma vida em que você não tem dúvidas mais sobre o amor, uma vida que você não tem dúvidas mais para onde você está indo, uma vida que te dá propósito pelo qual você vive, e você abre todos os dias os seus olhos e fala: Deus existe, Deus está comigo, e hoje será um dia maravilhoso, porque será um dia abençoado por Deus, porque eu sei que as misericórdias dele se renovaram nesta manhã. Então a graça, a bondade, a misericórdia dele se multiplicaram sobre a minha vida nesta manhã, e vão se multiplicar amanhã também. Então não tem uma vida mais de fracasso e tristeza, mas ao contrário, é uma vida de fé, de amor, uma vida significativa no Senhor, uma vida que se sustenta nesse Deus, e que te convida para viver uma vida de milagre, uma vida de milagre. Ou o milagre vai ser em você, ou o milagre vai ser através de você, amém? E você? Vai ficar como? Incrédulo, com o coração duro? Ou você vai acordar e vai sair daqui, para sair daqui e viver esse Evangelho, pregando esse Evangelho e vivendo essa vida extraordinária,
com Cristo Jesus. Eu queria terminar essa mensagem falando de 3 testemunhos que nós ouvimos aqui nessa igreja, nesse púlpito. Não são meus, mas são 3 testemunhos muito impactantes. Quero começar com o testemunho do pastor Joel Martiniano e a sua esposa Lúcia. Aqui nesse púlpito, o pastor Joel e a irmã Lúcia falaram que eles foram pregar no interior de uma cidade e chegando lá, não tinha combustível, não tinha como sair, e alguém entrou lá onde ele estava e falou: pastor, os seus pneus estão todos furados. E ele saiu, entrou no carro e resolveu continuar a viagem. Mas vai acabar com o carro. E eles rodaram, acho que 180 quilômetros. E as pessoas falaram: não tem combustível, os pneus estão furados. E quando chegou lá, na hora que foi encher, encheu o tanque. E ele fala: eu não sei o que aconteceu, eu só posso dizer que foi um milagre, porque Deus queria que eu fosse lá naquela cidade, que eu parasse o meu carro naquele lugar, que eu orasse naquela casa, que eu falasse com aquelas pessoas, e elas receberam o milagre de Deus. Quantos creem? Amém? Quantos creem? O segundo testemunho, pastor Jorge, nosso missionário, quando ele foi para a Malásia, ele chegou lá e todas as chaves quebraram, todas as fechaduras quebraram e nada estava abrindo. Nada, estava tudo fechado. E a filha virou e falou assim: pai, vamos orar. E a filha falou assim: pai, abre a porta. E depois dele tentado, a Cristina ter tentado, o Gabriel ter tentado, ele foi novamente. E as portas se abriram. Quantos creem? Amém? Amém? Vou falar da Camila. Camila é um milagre de Deus. Tem quantos anos, Camila? 10 anos. 10 anos. Ela foi acometida de um câncer. Aí foram dias difíceis. Porque eu, quando chamo você de irmão, é irmão mesmo. Você é como se fosse minha família. Esse é o sentimento que eu tenho de ser pastor. Eu não sou pastor por coisas, por méritos. Eu sou pastor porque eu tenho um coração de pastor. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo como meus irmãos, minha família de sangue. Nós fomos lá um dia na casa do irmão Carlos, da irmã Edilane, da Camila. E está envolvido de novo o pastor Joel e a irmã Lúcia. E isso foi lá na outra igreja. E o pastor Joel, naquela semana, tinha ido naquele culto. E terminou o culto, o pastor Joel chegou e falou para mim assim: pastor Carlos, você tem que ir orar e impor as mãos. Eu falei: mesmo? Ele falou: é. Deus está te mandando dizer isso. Eu falei: então tá bom, pastor Joel. Aí a gente foi lá na casa da Camila. Nós oramos, impomos as mãos. Camila está aqui curada com um filho para a glória do Senhor Jesus. Você não bate palma não? Por quê? Você não dá um glória a Deus? Por quê? Não fui eu, foi Deus que fez. Eu creio na palavra de Deus.
ela é verdadeira. Esses sinais acompanhariam todos aqueles que começassem a viver para a glória do Senhor Jesus. Esses sinais acompanham essa igreja para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho um mandato, você tem um mandato. Cumpra o mandato de Cristo. Não deixe que a incredulidade, a dureza do seu coração façam a sua fé diminuir, mas exercite a sua fé todos os dias, por onde você for. Ore pelos enfermos. Não tenha medo dos demônios, eles vão sair em nome do Senhor Jesus. Então chega hoje na tua casa, levanta as tuas mãos e fala assim: aqui reina Jesus Cristo. Quantos vão fazer isso hoje? Você chega lá e põe as mãos e diz assim: aqui reina Jesus Cristo. Cristo reina no meu lar. Levanta as tuas mãos mesmo, porque a palavra de Deus diz isso com mãos santas. Levante as suas mãos e diz: aqui reina Jesus Cristo. E você anuncia isso dentro do seu lar. E você começa a falar dessa graça de Deus para as pessoas. E você começa a viver o extraordinário de Deus, o extraordinário do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, Deus tem maravilhas para fazer. Ele quer derramar a glória dele de uma maneira sem par sobre este mundo. Mas vocês se lembram lá de Isaías? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Feche os teus olhos. Como é que está a sua vida com Deus? Quem você tem anunciado? A sua fé e a sua confiança está no Senhor? Coloca a sua vida hoje nas mãos de Deus. E decida hoje viver na presença de Deus. Sair daqui para anunciar as coisas grandes e maravilhosas que Deus fez na tua vida e fará ainda através de você. Coloca a sua vida diante do Senhor. Se você conhece pessoas que estão enfermas, ora por elas agora e pede para Deus: Deus, cura essa enfermidade, cura essa vida, Senhor. Visita essa vida e transforma essa vida. Você conhece pessoas que estão presas em vícios, ora para Deus agora: Deus, liberta essa vida agora em nome do Senhor Jesus. Você conhece pessoas que estão oprimidas em depressões, oprimidas em tantas e tantas coisas ruins. Olhe por elas e fala assim: Senhor, eu quero que em nome de Jesus o Senhor envie um anjo do Senhor nessa casa, nesse lugar, e brilhe a tua luz lá e transforme essa situação. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos comprados por Deus em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, para anunciar o nome de Cristo Jesus, para anunciar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Ele é o leão da tribo de Judá, que está sentado no trono, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então creia na palavra de Deus e decida viver para a glória de Deus, e decida viver anunciando a palavra de Deus a todos que precisam e necessitam. Deus te colocou neste mundo para você fazer essa diferença, para você mostrar para as pessoas o grande amor de Deus, e Ele vai te instrumentalizar com toda a sabedoria, com toda a graça e todo o poder nesses dias. Se você crê assim, e se você vai dizer nesta manhã: eis-me aqui, Senhor, fique em pé onde você está, que eu quero orar por você. Eu quero fazer um desafio até maior. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que quer ser um instrumento de Deus nesses dias, para as pessoas. Um instrumento de Deus para a glória de Deus, um instrumento de Deus para testemunhar do poder de Deus às pessoas. Você que entende que Deus está te dando a palavra de vida, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, que o Espírito Santo vai te usar com pessoas, com outras vidas. É isso que Deus quer fazer conosco. Não é só vir no culto, Ele quer nos instrumentalizar, Ele está nos desafiando como igreja
a sairmos daqui e falarmos desse Deus poderoso, falarmos dessa obra maravilhosa, que é viver ao lado de Cristo, que é andar ao lado de Cristo, que é confiar no Deus Todo-Poderoso, e é saber que nós temos redenção, que nós temos salvação, e nós temos a força do Espírito Santo todos os dias sobre nós. Então você que quer hoje dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Eu quero te falar em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas na sua frente, ore por elas, fala daquilo que Cristo fez na sua vida. Se você já foi curado por Deus, você vai falar: eu fui curado por Deus. Se o seu casamento foi transformado, você vai dizer: meu casamento foi transformado. Se você teve um filho, você vai falar: Deus me deu um filho, abriu o meu ventre e me deu uma criança para a glória de Deus, porque nós estamos aqui para testemunhar da grande obra de Deus neste mundo, da grande obra, da poderosa obra do Senhor sobre nós. E essa obra é magnífica, essa obra é maravilhosa, essa obra é poderosa, essa obra limpa, liberta, cura, salva, restaura as nossas vidas. Então não tenha medo. Saia daqui na força de Deus, saia daqui na força do Espírito Santo, porque vidas serão transformadas. Aonde você colocar a tua mão, pessoas serão curadas. Aonde você clamar o nome de Jesus, pessoas receberão da paz excelente de Deus, da paz excelsa do Senhor, da graça magnífica de Deus. Confia no Senhor, e por onde você for, a promessa dele: eu estarei contigo, por onde fores. É esse o chamado, é esse o mandato, confiar nele. E os discípulos entenderam quando Jesus disse, e eles foram e anunciaram. Que nessa manhã, você que foi tocado pelo Espírito, você que entende esse chamado de Deus, você vai sair daqui e vai anunciando a Deus para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, da faculdade, e você vai anunciando que existe um Deus todo-poderoso sobre este universo, que existe um Deus que ama as pessoas, que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. E ao recebermos essa vida, nós temos o Espírito Santo da promessa vindo sobre nós, nos enchendo de paz, de amor, de alegria, de bondade, de paciência, de longanimidade, de domínio próprio. Então você tem uma palavra, a palavra da vida. Assim como naquele dia em que Isaías estava lá no altar de Deus, um anjo veio e tocou os lábios dele. Eu creio que nesta manhã nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos sendo tocados para fazer diferença nesse mundo. Estamos sendo tocados para anunciar a palavra de vida, de salvação, de cura e libertação. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta manhã. Eu te louvo, Deus, porque a tua palavra é imperiosa. A tua palavra é magnífica. A tua palavra, ela divide a nossa vida. A tua palavra nos livra deste mundo de caos, deste mundo de incredulidade, e nos faz mergulhar no teu caminho de fé, no teu caminho de esperança, no teu caminho que nós somos mais que vencedores no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra nesta manhã, ó Deus, está impactando vidas, Senhor, a começar pela minha, está impactando corações, ó Pai. Eu sei que hoje, ó Deus, o Senhor está liberando, ó Deus, vidas, o Senhor está liberando, ó Deus, que culpas estão caindo, que o Senhor, ó Deus, está dando ousadia, ó Pai, que o Senhor continue derramando dessa sabedoria, desta força, do teu poder sem par sobre nós, Senhor. Esta igreja é tua, Senhor, e nós somos o teu povo, e nós queremos, ó Deus, realmente viver dentro da tua vontade e cumprir a tua boa, perfeita vontade, Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, os nossos lábios sejam tocados pelo teu Espírito Santo,
para falar e levar a palavra de vida, de salvação, de libertação e de cura por onde nós formos, ó Pai. Eu já quero colocar, ó Deus, as vidas que serão ganhas essa semana, as vidas que serão ganhas na próxima semana, as vidas que serão, ó Deus, profundamente impactadas com a oração, com a súplica, com o testemunho dos irmãos, ó Pai. Ó Pai, eu quero colocar essas vidas, ó Pai, e que o inimigo, ó Deus, não tenha poder sobre elas, e que elas sejam livres e libertas em nome de Jesus, porque nós queremos viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso, Pai, que nós estamos nesta manhã aqui, rendendo e nos rendendo ao Senhor. Toma as nossas vidas e nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer te usar poderosamente. Amém? Levanta sua mão assim e diz assim: Deus quer me usar. Fala com fé agora. Deus quer me usar. Ele quer te usar. E Ele vai te usar para a glória dEle. Em nome de Jesus.